www. Autores Espíritas Clássicos. Com o Evangelho de Nicodemos, Atos de Pilatos, Descida de Cristo ao Inferno, versão grega e latina, narrações sobre Nosso Senhor Jesus Cristo compostas no tempo de Pôncio Pilatos, 2 textos apócrifos constituem o Evangelho de Nicodemos. Atos de Pilatos e Descida de Cristo ao Inferno. Um é sequência do outro e o completa. Embora escritos em épocas diferentes. Justino, em 150, menciona em seus escritos um texto chamado Atos de Pôncio Pilatos, narrando os acontecimentos posteriores à crucificação. Nicodemos narra os episódios da crucificação e da ressurreição, mas nada acrescenta aos evangelhos canônicos. Curioso é observar que ele cita o local da crucificação como sendo o horto onde Cristo foi aprisionado. O Getsemane, situado ao pé do Monte das Oliveiras. Prólogo. Eu, Ananias, protetor de hierarquia pretoriana, perito em leis, vim através das divinas escrituras tomar conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e me aproximei dele pela fé. E permite-me receber o santo batismo, agora sinto-me bem. Depois de seguir a pista das narrações relativas a nosso Senhor Jesus Cristo, que foram feitas naquela época, e que os judeus deixaram guardadas com Pôncio Pilatos, encontrei-as como estavam, escritas em hebraico, e com o beneplácito divino traduzi-as para o grego, para conhecimento de todos os que invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Durante o reinado de Flávio Teodósio, Nosso Senhor, no ano 17 e 6º de Flávio Valentino, na 9ª indicação. Todos, pois, quantos leiam e traduzam isto para outros livros, lembrem-se e peçam por mim para que o Senhor seja piedoso para comigo e me perdoe os pecados que cometi contra ele. Paz aos leitores, aos ouvintes e aos seus servidores. Amém. No ano 15º do governo de Tibério César, imperador dos romanos, no ano 19º do governo de Herodes, rei da Galileia, no 8º dia das calendas de abril, correspondente ao dia 25 de março, durante o consulado de Rufo e Rubelião, no 4º ano da Olimpíada 202, sendo, nessa época, José Caifás o sumo sacerdote dos judeus. Tudo o que Nicodemos narrou com base no tormento da cruz e da paixão do Senhor, transmitiu-o aos príncipes dos sacerdotes e aos demais judeus depois de havê-lo redigido ele mesmo em hebraico. Capítulo 1. Depois de se haverem reunido em conselho os príncipes dos sacerdotes e os escribas, Anás e Caifás e Semis e Dotaim e Gamaliel, Judas, Levi e Neftali, Alexandre e Jairo e os restantes dentre os judeus apresentaram-se diante de Pilatos acusando Jesus de muitos feitos, dizendo: sabemos que ele é filho de José o carpinteiro e que nasceu de Maria. E chama-se a si mesmo filho de Deus e rei, além disso profana o sábado e ainda pretende abolir a lei de nossos pais. Disse-lhes Pilatos: e o que ele faz e o que pretende abolir? Os judeus disseram: temos uma lei que proíbe a cura no sábado, pois bem, este, servindo-se das más artes, curou durante o sábado coxos, machucados, cegos, paralíticos, surdos e endemoninhados. Disse-lhes Pilatos: se realiza honestamente suas curas, não faz mal algum. Os judeus replicarão: se realizasse suas curas honestamente, não seria mal maior, mas para fazê-las usa a virtude de Beelzebu, príncipe dos demônios. Expulsa a estes e a todos que lhes são submissos. Disse-lhes Pilatos: isto não é tirar os demônios pela virtude de um espírito imundo, mas sim pela virtude do Deus Esculápio. 2. Os judeus disseram a Pilatos: rogamos a tua autoridade que ele seja apresentado diante do teu tribunal para que possa ser ouvido.
Pilatos então chamou-os e disse-lhes: Dizei-me vós como é que eu, um mero governador, posso submeter nada menos que um rei a interrogatório? Eles responderam: Nós não dissemos que é um rei, mas sim que ele mesmo se dá esse título. Então Pilatos chamou o mensageiro para dizer-lhe: Que me seja apresentado aqui Jesus. Com toda a deferência. O mensageiro saiu. Então, e logo que o identificou, o adorou, depois tirou o manto que levava em suas mãos e estendeu-o no chão, dizendo: Senhor, passa por cima e entra, que o governador te chama. Os judeus, vendo o que o mensageiro havia feito, puseram-se a gritar contra Pilatos, dizendo: Por que te serviste de um mensageiro para fazê-lo entrar, e não de um simples pregoeiro? Sabes que o mensageiro, assim que o viu, passou a adorá-lo e estendeu seu manto sobre o chão, fazendo-o caminhar por cima como se fosse um rei. 3 Pilatos, então, chamou o mensageiro e lhe disse: Por que fizeste isso e estendiste o manto sobre o chão, fazendo Jesus passar por cima? O mensageiro respondeu: Senhor governador, quando me enviaste a Jerusalém junto com Alexandre o sexto montando um burro, e os filhos dos hebreus iam aclamando-o com ramos nas mãos, enquanto outros estendiam suas vestes no chão dizendo: Salva-nos! Tu que estás nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. 4 Os judeus então começaram a gritar e disseram ao mensageiro. Os jovens hebreus clamavam em sua língua: Como então te informaste da sua equivalência em grego? O mensageiro respondeu: Perguntei a um dos judeus e lhe disse: Que estão gritando em hebraico? E ele me traduziu. Pilatos disse-lhes: Como soa em hebraico o que eles diziam em altos brados? Os judeus responderam: Hosana membrome, Baruchama, Adonai. Então Pilatos lhes disse: E o que significa Hosana e as outras palavras? Os judeus responderam: Salva-nos! Tu que estás nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Pilatos disse-lhes: Se vós mesmos dais testemunho das vozes que saíram da boca dos jovens, que falta cometeu o mensageiro? Eles se calarão. Então o governador disse ao mensageiro: Sai e faze-o entrar da maneira que lhe aprouver. Saiu. Então, o mensageiro e procedeu da mesma maneira que anteriormente, dizendo a Jesus: Senhor, entra, o governador te chama. 5 Mas no momento em que Jesus entrava, os que seguravam os estandartes inclinaram-se e adoraram a Jesus. Os judeus que presenciaram esse gesto de reverência e adoração a Jesus começaram a gritar desaforos contra os que portavam as bandeiras. Mas Pilatos lhes disse: Não vos causa admiração ver como eles se inclinaram e adoraram Jesus? Os judeus responderam a Pilatos: Nós mesmos vimos como eles se inclinaram e o adoraram. O governador chamou então os que carregavam as bandeiras e lhes disse: Por que agistes assim? Eles responderam a Pilatos: Nós somos gregos e servidores das divindades. Como então iríamos adorá-lo? Saibas que, enquanto estávamos eretos, nossos corpos se inclinaram por eles mesmos e o adoraram. 6 Então Pilatos disse aos arquissinagogos e anciãos do povo: Escolhei vós mesmos alguns varões fortes e robustos, que eles segurem os estandartes e vejamos se estes inclinam-se sozinhos. Então os anciãos escolheram de entre os judeus 12 homens fortes e robustos, aos quais obrigaram a sustentar os estandartes em grupos de 6. E ficaram em pé diante do tribunal do governador. Então Pilatos disse ao mensageiro: Leva-o para fora do pretório e introduzi-o novamente da maneira que te aprouver. E Jesus saiu do pretório acompanhado do mensageiro.
Pilatos chamou então aqueles que anteriormente estavam com os estandartes e lhes disse: Jurei pela saúde de César que, se os estandartes não se dobrarem à entrada de Jesus, cortar-vos-ei as cabeças. E o governador ordenou novamente que Jesus entrasse. O mensageiro observou a mesma conduta do início e rogou encarecidamente a Jesus que passasse por cima de seu manto. E caminhando sobre ele, entrou. Mas no momento de entrar, novamente os estandartes se dobraram e adoraram Jesus. Capítulo 2. Quando Pilatos viu a cena, encheu-se de medo e dispôs-se a deixar o tribunal. Mas enquanto ainda pensava em levantar-se, sua mulher enviou-lhe esta carta: Não te envolvas com esse justo, pois durante a noite sofri muito por sua causa. Então Pilatos chamou todos os judeus e lhes disse: Sabeis que minha mulher é piedosa e que tende mais para o bem do que para segui-los em vossos costumes judeus. Eles disseram: Sim, sabemos. Pilatos disse-lhes: Pois bem, minha mulher acaba de enviar-me este recado. Não te envolvas com esse justo, pois durante a noite sofri muito por sua causa. Mas os judeus responderam a Pilatos dizendo: Não te dissemos que é um mágico? Sem dúvida enviou um sono fantástico à tua mulher. 2 Pilatos então chamou Jesus e lhe disse: Como é que estes testemunham contra ti? Não dizes nada. Jesus respondeu: Se não tivessem poder para isso, não diriam nada. Pois cada um é dono da sua boca para falar coisas boas e más. Eles verão. 3 Mas os anciãos dos judeus responderam, dizendo a Jesus: Que é que nós vamos ver? Primeiro, que tu vieste ao mundo por fornicação. Segundo, que o teu nascimento em Belém trouxe como consequência uma matança de crianças. Terceiro, que teu pai José e tua mãe Maria fugiram para o Egito por encontrarem-se ameaçados na cidade. 4 Então, alguns dos que ali estavam presentes, e que eram judeus piedosos, disseram: Nós não estamos de acordo que haja nascido de fornicação. Mas sim sabemos que José desposou Maria e que não foi gerado através de fornicação. Pilatos disse aos judeus que afirmavam a sua origem através de fornicação: Isto que dizes não é verdade, posto que os esponsais foram celebrados, segundo afirmam vossos próprios compatriotas. Então Anás e Caifás disseram a Pilatos: Todos juntos afirmamos e não cremos que ele tenha nascido de fornicação. Estes são prosélitos e seus discípulos. Pilatos chamou Anás e Caifás e disse-lhes: Que significa a palavra prosélito? Eles responderam: Que nasceram de pais gregos e fizeram-se judeus agora. Ao que contestaram os que afirmam que Jesus não havia nascido de fornicação, isto é, Lázaro, Astério, Antônio, Tiago, Amnés, Zeras, Samuel, Isaque, Finês, Crispo, Agripa e Judas. Nós não nascemos prosélitos, mas sim somos filhos de judeus e dizemos a verdade, pois encontrávamo-nos presentes nas bodas de José e de Maria. 5 Pilatos chamou estes 12 que afirmavam não haver Jesus nascido de fornicação e disse-lhes: Eu os conjuro pela saúde de César. Dizei-me: É verdade o que afirmastes? Que não nasceu de fornicação? Eles responderam: Nós temos uma lei que proíbe jurar. Porque é pecado, deixe que estes jurem pela saúde de César que não é verdade o que acabamos de dizer. E seremos réus de morte. Então Pilatos disse a Anás e Caifás: Nada respondem a isto. Eles replicaram: Tu dás crédito a estes 12 que afirmam o nascimento legítimo de Jesus, enquanto isso, todos, em massa, estamos bradando que é filho de fornicação, que é feiticeiro e que se chama a si próprio Filho de Deus.
6 Então Pilatos ordenou que toda a multidão saísse, à exceção dos 12 que negavam a origem da fornicação. E ordenou que Jesus fosse separado. Depois lhes disse: por que razão querem dar-lhe a morte? Eles responderam: tem inveja dele por curar no sábado. Ao que respondeu Pilatos: e por uma boa obra querem matá-lo. Capítulo 3 E, cheio de ira, saiu do pretório e disse-lhes: tomo por testemunha o sol de que não encontro nenhuma culpa neste homem. Os judeus responderam e disseram ao governador: se não fosse um malfeitor, não o haveríamos entregado a ti. E Pilatos disse: tomai-o vós e julgai-o segundo vossas leis. Então os judeus disseram a Pilatos: não nos é permitido matar ninguém. Ao que Pilatos contestou: a vós sim Deus proibiu de matar, mas e a mim? 2 Entrando de novo no pretório, chamou Jesus à parte e disse-lhe: és o rei dos judeus? Jesus respondeu: dizes isto por conta própria ou pelo que os outros te disseram de mim? Pilatos replicou: mas será que também sou por acaso judeu? Teu povo e os pontífices puseram-te em minhas mãos. Que fizeste? Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo, pois, caso contrário, meus servidores teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. Então Pilatos disse: logo, tu és rei. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei, pois para isto nasci e vim ao mundo, para que todo aquele que é da verdade ouça a minha voz. Pilatos disse-lhe: que é a verdade? Jesus respondeu: a verdade provém do céu. Pilatos disse: não há verdade sobre a terra. E Jesus respondeu a Pilatos: estás vendo que os que dizem a verdade são julgados pelos que exercem o poder sobre a terra. Capítulo 4 E deixando Jesus no interior do pretório, Pilatos foi até os judeus e lhes disse: eu não encontro culpa alguma nele. Os judeus replicaram: ele disse: eu sou capaz de destruir este templo e reedificá-lo em 3 dias. Pilatos disse: que templo? Os judeus responderam: aquele edificado por Salomão em 46 anos. Ele diz que vai destruí-lo e reedificá-lo ao final de 3 dias. Pilatos disse: eu sou inocente do sangue deste justo, vós vereis. E os judeus disseram: seu sangue sobre nós e sobre nossos filhos. 2 Então Pilatos chamou os anciãos, os sacerdotes e os levitas e disse-lhes em segredo: não agei assim, pois nenhuma das vossas acusações merece a morte, já que elas referem-se às curas e à profanação do sábado. Os anciãos, sacerdotes e levitas responderam: se alguém blasfema contra César é ou não digno da morte. Pilatos disse-lhes: e digno da morte? Os judeus disseram: pois se alguém que blasfema contra César é digno da morte, saiba que este blasfemou contra Deus. 3 Depois o governador mandou que os judeus saíssem do pretório. E chamando Jesus, disse-lhe: que vou fazer contigo? Jesus respondeu: faz como te foi ordenado. Pilatos disse: e como me foi ordenado? Jesus respondeu: Moisés e os profetas falaram sobre a minha morte e sobre a minha ressurreição. Os judeus e os ouvintes perguntaram então a Pilatos dizendo: por que continuas ouvindo essa blasfêmia? Pilatos respondeu: se estas palavras são blasfêmias, prendei-o por blasfêmia. Levai-o à vossa sinagoga e julgai-o segundo a vossa lei. Os judeus contestaram: está escrito em nossa lei que se um homem peca contra outro homem merece receber 40 açoites menos um, mas diz que se alguém blasfema contra Deus,
deve ser apedrejado. 4 Pilatos disse-lhes: Tomai-o por vossa conta e castigai-o como quiserdes. Os judeus replicaram: Nós queremos que seja crucificado. Pilatos contestou: Não merece a crucificação. 5 Então o governador lançou um olhar ao seu redor sobre a turba de judeus que estava presente e, ao ver que muitos deles choravam, exclamou: Nem toda a multidão quer que morra. Os anciãos dos judeus disseram: Por isso viemos todos em massa, para que morra. Pilatos perguntou-lhes: E por que deverá morrer? Os judeus responderam: Porque chamou-se a si próprio Filho de Deus e Rei. Capítulo 5 Um certo judeu de nome Nicodemos pôs-se diante do governador e disse: Rogo-te, bondoso como és, permite-me dizer umas palavras. Pilatos respondeu: Fala. E Nicodemos disse: Tenho falado nestes termos aos anciãos, aos levitas, à multidão inteira de Israel reunida na sinagoga. Que pretendes fazer com este homem? Ele opera muitos milagres e prodígios como nenhum outro foi nem será capaz de fazer. Deixai-o em paz e não trameis nada contra ele, se os seus prodígios têm origem divina. Permanecerão firmes, porém, se têm origem humana, dissipar-se-ão. Pois também Moisés, quando foi enviado da parte de Deus ao Egito, fez muitos prodígios, previamente assinalados por Deus, na presença do Faraó, rei do Egito. E estavam ali alguns homens a serviço do Faraó, Jamnes e Jambres, os quais operaram, por sua vez, não poucos prodígios como os de Moisés. E os habitantes do Egito tinham Jamnes e Jambres por deuses. Mas como os seus prodígios não provinham de Deus, eles perecerão, bem como os que lhes davam crédito. E agora, deixai livre este homem, pois não é digno de morrer. 2 Os judeus disseram então a Nicodemos: Tu te fizeste discípulo dele e por isso falas em seu favor. Nicodemos disse-lhes: Mas então também o governador fez-se discípulo dele porque fala em sua defesa. Não o colocou César neste cargo. Os judeus estavam com muita raiva e rangiam os dentes contra Nicodemos. Pilatos disse-lhes: Por que rangeis os dentes contra ele ao ouvir a verdade? Os judeus disseram a Nicodemos: A ti sua verdade e sua parte. Nicodemos disse: Amém. Amém. Que assim seja como haveis dito. Capítulo 6 Mas um dos judeus adiantou-se e pediu a palavra ao governador. Este lhe disse: Se queres dizer algo, diz. E o judeu assim falou: Eu estive durante 38 anos deitado numa liteira, cheio de dores. Quando Jesus veio, muitos dos que estavam endemoninhados e sujeitos a diversas doenças foram curados por ele. Então alguns jovens compadeceram-se de mim e, pegando-me com liteira e tudo, levaram-me até ele. Jesus, ao ver-me, compadeceu-se de mim e disse-me: Pega a tua maca e anda. Eu peguei minha maca e comecei a andar. Então os judeus disseram a Pilatos: Pergunta-lhe que dia era quando foi curado. E o interessado disse: Era sábado. Os judeus disseram: Já não te havíamos informado de que curava no sábado e tirava demônios. 2 Outro judeu adiantou-se e disse: Eu era cego de nascença. Ouvia vozes, mas não via ninguém. Ao ver passar Jesus, gritei bem alto: Filho de Davi, apieda-te de mim. E compadeceu-se de mim. Impôs suas mãos sobre os meus olhos e imediatamente recuperei a visão. E outro judeu adiantou-se e disse: Estava arqueado e endireitou-me com uma palavra. E outro disse:
Havia contraído lepra e ele curou-me com uma palavra. Capítulo 7. E certa mulher chamada Berenice, Verônica, começou a gritar de longe, dizendo: encontrando-me doente com hemorragia. Toquei a extremidade de seu manto e a hemorragia que eu vinha tendo por 12 anos consecutivos parou. Os judeus disseram: existe um preceito que proíbe apresentar uma mulher como testemunha. Capítulo 8. E alguns outros. Muitos homens e mulheres gritavam, dizendo: este homem é profeta e os demônios submetem-se a ele. Pilatos disse aos que afirmavam isto: porque também vossos mestres não se submeteram a ele? Eles responderam: não sabemos. Outros afirmaram que havia ressuscitado Lázaro do sepulcro, defunto já de 4 dias. Então, cheio de medo, o governador disse à multidão de judeus: por que vos empenhais em derramar sangue inocente? Capítulo 9. E depois de chamar Nicodemos e aqueles 12 homens que afirmavam a origem limpa de Jesus, disse-lhes: que devo fazer? Pois se está forjando um alvoroço entre o povo. Disseram-lhe: nós não sabemos, eles verão. Convocou de novo Pilatos a multidão de judeus e disse-lhes: sabeis que tenho por costume soltar um prisioneiro durante a festa dos ázimos. Pois bem, está preso e condenado um assassino chamado Barrabás. E tenho também este Jesus que está agora na vossa presença, e em quem não encontro culpa alguma. A quem quereis que solte? Eles gritaram: a Barrabás. Pilatos disse-lhes: que farei, pois, de Jesus, o chamado Cristo? Os judeus responderam: que seja crucificado. E alguns dentre eles disseram: não és amigo de César se soltas a este? Porque chamou-se a si próprio Filho de Deus e Rei, se assim procedes. Queres a este por rei e não a César? 2 Pilatos então, encolerizado, disse aos judeus: vossa raça é revoltada por natureza e enfrentais vossos benfeitores. Os judeus disseram: a quais benfeitores? Pilatos respondeu: vosso Deus tirou-vos do Egito, livrando-vos de uma cruel escravidão, vos manteve sãos e salvos através do mar bem como através da terra. Alimentou-vos com maná no deserto e deu-vos codornas. Deu-vos de beber água tirada de uma rocha e deu-vos uma lei. Depois de tudo isso, encolerizastes vosso Deus. Fostes atrás de um bezerro fundido. Exasperastes vosso Deus e ele dispôs-se a exterminar-vos, porém, Moisés intercedeu por vós e não fostes entregues à morte. E agora acusais a mim de odiar o imperador. 13. Levantando-se do tribunal, dispôs-se a sair. Mas os judeus começaram a gritar, dizendo: nós reconhecemos como rei a César e não a Jesus. E ainda mais, os magos vieram oferecer-lhe dons trazidos do Oriente como para o seu rei, e quando Herodes tomou conhecimento através dessas personagens de que um rei havia nascido, tentou acabar com ele. Mas seu pai José tomou ciência do fato e levou-o juntamente com a mãe. E fugiram todos para o Egito. E quando Herodes soube disso, exterminou os filhos dos hebreus que haviam nascido em Belém. 4. Quando Pilatos ouviu estas palavras, temeu. E depois de impor silêncio às turbas, já que estavam gritando, disse-lhes: então é este aquele a quem Herodes buscava? Os judeus responderam: sim, é este. Então Pilatos pegou água e lavou suas mãos, de frente para o sol, dizendo: sou inocente do sangue deste justo, vós vereis. E novamente os judeus começaram a gritar: seu sangue sobre nós e sobre nossos filhos. 5. Então Pilatos mandou que fosse corrido o véu do tribunal onde estava sentado e disse a Jesus:
Teu povo desmentiu-te como rei. Por isso decretei que em primeiro lugar sejas flagelado, de acordo com o antigo costume dos reis piedosos, e que depois sejas dependurado na cruz no horto onde foste aprisionado. E Dimas e Gestas, ambos malfeitores, serão crucificados juntamente contigo. Capítulo 10. Assim, Jesus saiu do pretório acompanhado dos dois malfeitores. Em chegando ao lugar convencionado, despojaram-no de suas vestes, enrolaram-no em um lençol e puseram uma coroa de espinhos ao redor de suas têmporas. Dependuraram os dois malfeitores de maneira semelhante. Enquanto isso, Jesus dizia: Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. E os soldados repartiram entre si as suas vestes. E todo o povo estava em pé contemplando-o. E os pontífices e também os chefes zombaram dele, dizendo: Salvou os outros, salve-se. Então, a si próprio, se este é o Filho de Deus, que desça da cruz. Os soldados, por sua vez, aproximavam-se dirigindo-lhe escárnios e oferecendo-lhe vinagre misturado com fel, enquanto diziam: Tu és o rei dos judeus. Salva-te a ti mesmo. E depois de proferir a sentença, o governador mandou que na forma de um título fosse escrito em cima da cruz a sua acusação em grego, latim e hebraico, de acordo com o que os judeus haviam dito: Rei dos judeus. 2. E um daqueles ladrões que haviam sido dependurados disse-lhe assim: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas Dimas, em resposta, repreendeu-o dizendo: Tu não temes a Deus, ainda que estejas na mesma condenação. E a nós? Certamente, ela nos cabe bem, pois recebemos a recompensa justa pelas nossas obras, mas este não fez nada de mal. E dizia: Senhor, lembra-te de mim no teu reino. E Jesus disse-lhe: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Capítulo 11. Era a hora sexta quando as trevas se fecharam sobre a terra até a 9ª hora. Por haver escurecido o sol, e o véu do templo rasgou-se ao meio. Jesus, então, com voz grave, disse: Pai, Badashef Kidruel. Que significa: em tuas mãos entregou o meu espírito. Assim dizendo, entregou sua alma. O centurião, ao ver o que aconteceu, louvou a Deus dizendo: Este homem era justo. E a multidão que assistia ao espetáculo, ao contemplar o acontecido, passou a bater no peito. 2. O centurião, por sua vez, transmitiu ao governador o ocorrido. Este, ao ouvi-lo, entristeceu-se assim como sua mulher. E ambos passaram todo aquele dia sem comer nem beber. Depois Pilatos fez chamar os judeus e disse-lhes: Vistes o que se passou? Mas eles responderam: Pois um simples eclipse do sol, como de costume. 3. Enquanto isso, seus conhecidos permaneciam à distância, e as mulheres que o haviam acompanhado desde a Galileia estavam contemplando tudo isto. Mas havia um homem chamado José, senador, vindo de Arimateia, que esperava o reino de Deus. Aproximou-se, então, de Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Depois foi baixar o cadáver da cruz e envolveu-o num lençol limpo e depositou-o no sepulcro talhado em pedra que ainda não havia sido usado. Capítulo 12. Quando os judeus ouviram dizer que José havia reclamado o corpo de Jesus, começaram a procurá-lo. Assim como também aqueles que haviam declarado que Jesus não havia nascido de fornicação.
Nicodemos e muitos outros que se haviam apresentado diante de Pilatos para dar testemunho das suas boas obras. É como todos se houvessem escondido. Somente Nicodemos apareceu, porque era varão principal entre os judeus. Assim, Nicodemos disse-lhes: Como haveis entrado na sinagoga? Os judeus responderam: E tu? Como entraste na sinagoga? Posto que é seu cúmplice, seja também sua parte contida no século vindouro. E Nicodemos disse: Assim seja. Assim seja. José, por sua vez, apresentou-se de maneira semelhante e disse-lhes: Por que haveis ficado apreensivos comigo por ter reclamado o corpo de Jesus? Pois sabei que depositei-o no meu novo sepulcro, depois de havê-lo envolvido num lençol branco, e fiz correr a pedra sobre a entrada da gruta. Mas não vos portastes bem com aquele justo, pois que, não contentes em crucificá-lo, também o atravessastes com uma lança. Os judeus então detiveram José e mandaram que fosse aprisionado até o primeiro dia da semana. Depois disseram-lhe: Bem sabes que o avançado da hora não nos permite fazer nada contra ti. Pois o sábado já está amanhecendo, mas saiba que nem sequer far-se ao favor de dar-te sepultura. Mas sim exporemos teu corpo às aves do céu. José retrucou: Esta maneira de falar é a do soberbo Golias que injuriou o Deus vivo e o santo Davi. Pois o Senhor disse através do profeta: A mim corresponde a vingança e eu retribuirei. E ainda há pouco, aquele que não é circuncidado segundo a carne, mas é circunciso de coração, tomou água, lavou as mãos de frente para o sol e disse: Sou inocente do sangue deste justo, vós havereis de ver. Mas vós respondestes a Pilatos: Seu sangue sobre nós e sobre nossos filhos. Agora, então, temo que a ira do Senhor recaia sobre vós e sobre vossos filhos. Como dissestes? Ao ouvir essas palavras, os judeus sentiram seus corações encherem-se de raiva. Depois de capturar José, detiveram-no e prenderam-no em uma casa onde não havia nenhuma janela. Depois selaram a porta onde José estava preso e alguns guardas permaneceram junto dela. 2 E no sábado os arquissinagogos, os sacerdotes e os levitas estabeleceram que no dia seguinte todos deveriam encontrar-se na sinagoga. E bem de madrugada a multidão inteira pôs-se a deliberar que tipo de morte haveriam de dar-lhe. E estando o conselho reunido, ordenaram que o fizessem comparecer com grande desonra. E abriram a porta, mas não o encontraram. Então o povo ficou fora de si e todos encheram-se de admiração ao encontrar os selos intactos e a chave em poder de Caifás. Com isto, não se atreveram a pôr as mãos sobre aqueles que haviam falado diante de Pilatos em defesa de Jesus. Capítulo 13. E enquanto estavam ainda sentados na sinagoga, cheios de admiração pelo caso de José, chegaram alguns dos guardas, aqueles a quem os judeus haviam encomendado a Pilatos a custódia do sepulcro de Jesus. E disseram que não foram seus discípulos que o haviam tirado de lá. E foram prestar contas aos arquissinagogos, aos sacerdotes e aos levitas, dizendo-lhes o que aconteceu, isto é, como sobreveio um terremoto e vimos um anjo que descia do céu, que retirou a pedra da boca da gruta, sentando-se depois sobre ela, e brilhou como neve e como relâmpago. Como que nós, cheios de medo, ficamos como mortos? Então ouvimos a voz do anjo que falava às mulheres que se encontravam junto ao sepulcro: Não temais, pois sei que buscais a Jesus, o que foi crucificado. Não está aqui, ressuscitou como havia dito. Vinde, vede o lugar onde jazia o Senhor. E agora ide rapidamente e dizei aos seus discípulos que ressuscitou de entre os mortos e que está na Galileia. 2 Os judeus então disseram: A quais mulheres falava ele?
Os da guarda responderam: Não sabemos quem eram. Os judeus disseram: A que horas isto aconteceu? Os da guarda responderam: À meia-noite. Os judeus disseram: E por que não as detivestes? Os da guarda responderam: Ficamos como mortos pelo medo, não acreditando que poderíamos ver de novo a luz do dia. Como iríamos detê-las? Os judeus disseram: Deus vive e nós não acreditamos. Os da guarda então responderam: Vistes tantos sinais naquele homem e não acreditastes. Como ireis dar-nos crédito? É, com razão, haveis jurado pela vida do Senhor, pois ele também vive. E os da guarda acrescentaram: Temos ouvido dizer que prendestes aquele que reclamou o corpo de Jesus, selando a porta, e que ao abri-la o encontrastes. Entregai, pois, José e vos entregaremos Jesus. Os judeus disseram: José se foi para a sua cidade. E os da guarda replicaram: Também Jesus ressuscitou, como ouvimos do anjo, e está na Galileia. 3 Ao ouvir estas palavras, os judeus sentiram medo e disseram: Não deixeis que isto se espalhe, porque senão todos inclinar-se-ão diante de Jesus. Convocado o conselho, fizeram um depósito de muito dinheiro e deram-no aos soldados, dizendo: Dizei, enquanto dormíamos, seus discípulos vieram de noite e o levaram. E se isto chegar aos ouvidos do governador, persuadi-lo-emos e livrá-lo-emos de toda responsabilidade. Eles pegaram o dinheiro e falaram da maneira que lhes havia sido indicada. Capítulo 14. Mas um sacerdote chamado Finés, Adas, o doutor, e Ageu, levita, desceram da Galileia até Jerusalém e contaram aos arquissinagogos, aos sacerdotes e aos levitas: Vimos Jesus em companhia de seus discípulos sentado no monte chamado Mameus. E dizia-lhes: Ide pelo mundo e pregai a todas as criaturas. Aquele que crer e for batizado, salvar-se-á, mas aquele que não crer, será condenado. E aqueles que tiverem acreditado, estes sinais os acompanharão. Arremessarão demônios em meu nome, falarão em novas línguas, colherão serpentes, e, mesmo que beberem alguma coisa capaz de produzir a morte, não lhes fará dano. Imporão suas mãos sobre os enfermos e estes sentir-se-ão bem. Quando ainda lhes estava falando, vimos que ia subindo ao céu. 2 Os anciãos, os sacerdotes e os levitas disseram: Glorificai e confessai ao Deus de Israel, se é que ouvistes e vistes o que acabais de dizer. Os que haviam falado disseram: O Senhor Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Jacó vive. Pois que ouvimos isto e o vimos ao ser elevado ao céu. Os anciãos, os sacerdotes e os levitas disseram: Viestes para prestar-nos conta de tudo isto ou para cumprir algum voto feito a Deus? Eles responderam: Para cumprir um voto feito a Deus. Então os anciãos, os pontífices e os levitas replicaram: Se haveis vindo para cumprir um voto a Deus, qual a razão destas histórias mentirosas que haveis contado diante de todo o povo? Finés o sacerdote, Adas o doutor e Ageu o levita disseram aos arquissinagogos e levitas: Se estes fatos que contamos, e dos quais fomos testemunhas oculares, constituem um pecado, aqui nos tendes em vossa presença, fazei conosco o que lhes pareça bom diante de vossos olhos. Então eles pegaram o livro da lei e fizeram-nos jurar que não mencionariam a ninguém aquelas coisas. Depois deram-lhes de comer e de beber e tiraram-nos da cidade, não sem antes haver-lhes dado dinheiro e haver-lhes dado 3 homens para que os acompanhassem, e que deveriam levá-los até os confins da Galileia. E foram-se em paz. 13 Depois que aqueles homens foram para a Galileia, os pontífices,
Os arquissinagogos e os anciãos reunirão-se na sinagoga, fechando a porta atrás de si, e demonstrando grande dor. Diziam: será possível que este portento aconteceu em Israel? Então Anás e Caifás disseram: por que estáis tão agitados? Por que chorais? Ou não sabeis que seus discípulos compraram-nos com uma boa quantidade de ouro e deram-lhes instruções para que digam que um anjo do Senhor desceu e removeu a pedra da entrada do sepulcro? Mas os sacerdotes e anciãos disseram: pode ser que os discípulos tenham roubado seu corpo. Mas, como sua alma entrou no corpo e está vivendo na Galileia? E eles, na impossibilidade de dar-lhes resposta para todas estas coisas, disseram enfim a duras penas: a nós não nos é permitido acreditar em alguns não circuncidados. Capítulo 15. Mas Nicodemos levantou-se e pôs-se em pé diante do conselho, dizendo: falais perfeitamente. Não desconheceis, ó povo do Senhor, os varões que desceram da Galileia, homens de recursos, tementes a Deus, inimigos da avareza, amigos da paz. Pois bem, eles disseram sob juramento que viram Jesus no Monte Mamilch em companhia de seus discípulos, que estava ensinando todas as coisas que pudessem ouvir da sua boca e que o viram no momento de ser elevado ao céu. E ninguém perguntou-lhes de que maneira foi elevado. Então, como ensinava-nos? Estava contido no livro das Sagradas Escrituras que Elias foi elevado ao céu e que Eliseu gritou fortemente, fazendo com que Elias atirasse sua capa sobre o Jordão. E assim Eliseu pôde atravessar o rio e chegar até Jericó. Então os filhos dos profetas saíram ao seu encontro e disseram-lhe: Eliseu, onde está Elias, teu senhor? Ele respondeu que havia sido elevado ao céu. E eles disseram a Eliseu: será que o Espírito não o arrancou e o atirou sobre algum monte? Levemos nossos criados conosco e partamos em sua busca. E convenceram Eliseu, que foi com eles. E andaram buscando-o durante 3 dias inteiros, sem encontrá-lo, pelo que tiveram conhecimento de que havia sido chamado. E agora dai-me atenção. Enviemos uma expedição por todos os confins de Israel e vejamos se porventura Cristo foi chamado por um espírito e foi depois atirado num desses montes. Esta proposição agradou a todos e enviaram uma expedição por todos os confins de Israel em busca de Jesus e não o encontraram. Encontraram foi José de Arimateia. Mas ninguém atreveu-se a detê-lo. 2 E foram-se a prestar contas aos anciãos e aos sacerdotes e aos levitas, dizendo: demos a volta por todos os confins de Israel e não encontramos Jesus. Mas encontramos sim José de Arimateia. Ao ouvir falar de José, os arquissinagogos, os sacerdotes e os levitas encheram-se de alegria. Deram glória a Deus e puseram-se a deliberar de que maneira poderiam entrevistar-se com José. E pegaram um rolo de papel e escreveram o seguinte para José: que a paz esteja contigo, sabemos que pecamos contra Deus e contra ti. E temos rogado ao Deus de Israel que permita com que venhas ao encontro de teus pais e de teus filhos. Pois sabes que todos enchemo-nos de aflição quando, ao abrir a porta, não o encontramos. E agora nos apercebemos de que havíamos tomado uma determinação perversa contra ti, mas o Senhor veio em tua ajuda e Ele mesmo encarregou-se de dissipar nosso mau propósito. Honorável pai José. 3 E escolheram, entre todo Israel, 7 varões amigos de José, os quais José conhecia. E os arquissinagogos, sacerdotes e levitas disseram-lhes: olhai, se ao receber nossa carta ele a ler, sabereis que virá até nós em vossa companhia. Porém, se não a ler, entendei que está desgostoso conosco. Depois de dar-lhe um beijo de paz, voltai aqui. Em seguida, abençoaram os emissários e os despediram.
Então estes chegaram ao lugar onde estava José. E fazendo-lhe uma reverência, disseram-lhe: A paz esteja contigo. E ele por sua vez disse: Que a paz esteja convosco e com todo o povo de Israel. Então eles lhe entregaram a carta. José aceitou-a, leu-a, beijou-a e louvou a Deus, dizendo: Bendito o Senhor Deus, que livrou Israel de derramar sangue inocente. E bendito o Senhor que enviou seu anjo e abrigou-me sob as suas asas. Depois, preparou a mesa e ali comeram, beberão e dormirão. 4 No dia seguinte levantaram-se muito cedo e fizeram suas orações. Depois, José selou sua mula e pôs-se a caminho acompanhado daqueles homens e foram até a cidade santa de Jerusalém. E o povo em massa saiu ao encontro de José, gritando: Entra em paz. Ele disse dirigindo-se a todo o povo: Que a paz esteja convosco. E eles deram-lhe um beijo, prostrando-se em oração juntamente com José. E ficaram todos fora de si por poder contemplá-lo. Nicodemos hospedou-o em sua casa e em sua honra deu uma grande recepção, convidando Anás, Caifás, os anciãos, os sacerdotes e os levitas. E alegraram-se comendo e bebendo em companhia de José, e, depois de entoar hinos, cada qual foi para a sua casa. José, porém, permaneceu com Nicodemos. 5 Mas no dia seguinte, que era sexta-feira, os arquissinagogos, sacerdotes e levitas madrugaram para ir à casa de Nicodemos. Este veio ao seu encontro e disse-lhes: Que a paz esteja convosco. E eles por sua vez disseram: Que a paz esteja contigo e com José, com toda a tua casa e com toda a casa de José. Então fê-los entrar em sua casa. O conselho estava todo reunido. E José veio sentar-se entre Anás e Caifás. E ninguém se atreveu a dizer-lhe uma palavra. Então José disse: A quem obedece aquele que me convocou? Eles fizeram sinais a Nicodemos para que falasse com José. Ele então abriu sua boca e falou-lhe assim: Sabes que os veneráveis doutores, assim como os sacerdotes e levitas, desejam saber de ti uma coisa. E José disse: Perguntai. Então Anás e Caifás pegaram o livro da lei e colocaram José sob juramento dizendo: Glorifica e confessa ao Deus de Israel. Sabei que achar, ao ser conjurado pelo profeta Jesus, não cometeu perjúrio, mas sim anunciou tudo e não ocultou uma só palavra. Tu, pois, também não ocultes de nós nenhuma palavra. E José disse: Não ocultar-vos-ei uma só palavra. Então eles lhe disseram: Sentimos uma grande contrariedade quando pediste o corpo de Jesus e envolveste-o em um lençol limpo e puseste-o no sepulcro. Por isso detivemos-te num recinto onde não havia nenhuma janela. Deixamos, além disso, as portas trancadas e fechadas à chave e 2 guardas ficaram custodiando a prisão onde estavas fechado. Porém, quando fomos abrir, no primeiro dia da semana, não te encontramos e preocupamo-nos ao máximo e foi-se estabelecendo o espanto sobre todo o povo de Deus até ontem. Agora, então, conta-nos o que aconteceu contigo. 6 E José disse: Na sexta-feira, à 10ª hora, encarcerastes-me. E ali permaneci durante o sábado todo. Mas à meia-noite, enquanto eu estava em pé orando, a casa onde me deixastes fechado ficou suspensa nos 4 ângulos e sexta como que um relâmpago de luz diante dos meus olhos. Amedrontei-me. Então ceai ao chão. Porém, alguém pegou minha mão e levantou-me do lugar onde estava caído. Senti depois que a água derramava-se sobre mim desde a cabeça até os pés e veio às minhas narinas uma fragrância de bálsamo.
E aquela personagem desconhecida enxugou-me o rosto. Deu-me um beijo e disse-me: Não temas. José, abre teus olhos e olha para quem te fala. Então, levantando meus olhos, cesta Jesus, mas no meu estremecimento supus que era um fantasma e pus-me a recitar os mandamentos. E ele pôs-se a recitá-los junto comigo. Como sabeis muito bem, se um fantasma vem ao vosso encontro e ouve os mandamentos, foge rapidamente. Vendo, então, que recitava-os juntamente comigo, disse-lhe: Mestre Elias. Mas ele disse-me: Não sou Elias. Eu então disse: Quem sois? Senhor. Ele disse-me: Eu sou Jesus, aquele cujo corpo tu pediste a Pilatos e envolveste com um lençol limpo. E puseste um sudário sobre a cabeça. E colocaste em tua gruta nova. E rolaste uma grande pedra à sua entrada. E eu disse ao que me falava: Mostrai-me o lugar onde te coloquei. E ele levou-me e mostrou-me o lugar onde eu o colocara. Nele estavam estendidos o lençol e o sudário que havia servido para seu rosto. Então reconheci que era Jesus. Depois ele pegou minha mão e deixou-me a portas fechadas dentro da minha casa. Em seguida, acompanhou-me até minha cama e disse-me: Que a paz esteja contigo. A seguir deu-me um beijo, dizendo-me: Até que se completem 40 dias não saias de tua casa, pois eis que vou até a Galileia ao encontro de meus irmãos. Capítulo 16. Quando os arquissinagogos, sacerdotes e levitas ouviram estas palavras dos lábios de José, ficaram como mortos e caíram ao chão. E jejuaram até a 9ª hora. Então Nicodemos e José puseram-se a animar Anás e Caifás, os sacerdotes e os levitas, dizendo: Levantai, ficai em pé e robustecei vossas almas, pois amanhã é o sábado do Senhor. E com isto levantaram-se, oraram a Deus, comeram, beberam e cada um voltou à sua casa. 2. No sábado seguinte, nossos doutores reunirão-se em conselho, bem como os sacerdotes e levitas, discutindo entre si e dizendo: Que será esta cólera que se formou sobre nós? Porque, de nossa parte, conhecemos bem seu pai e sua mãe. Então, Levi o doutor disse: Conheço seus pais e sei que são tementes a Deus, que não descuidam de seus votos e que 3 vezes por ano dão seus dízimos. Quando Jesus nasceu, trouxeram-no a este lugar e ofereceram a Deus sacrifícios e holocaustos. E o grande doutor Simeão, ao tomá-lo em seus braços, disse: Agora despeça o teu servo em paz, Senhor, segundo tua palavra, pois meus olhos viram tua salvação, que preparaste para a face de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e glória do teu povo de Israel. E Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Dou-te boas novas com relação a este menino. Maria disse: Boas, Senhor. E Simeão respondeu: Boas, olha. Este foi colocado para a queda e ressurreição de muitos em Israel e para ser um sinal de contradição. Tua própria alma será atravessada por uma espada de forma que os pensamentos de muitos fiquem a descoberto. 3. Então disseram a Levi o doutor: Como sabes tu disto? Ele respondeu: Não sabes que aprendi a lei dos seus lábios. Os do conselho disseram: Queremos ver teu pai. E fizeram com que o pai de Levi fosse chamado. Quando o interrogaram, ele respondeu: Porque não acreditastes em meu filho? O bem-aventurado e justo Simeão em pessoa ensinou-lhe a lei. E o conselho disse-lhe: Mestre Levi, é verdade o que disseste? Ele respondeu: E verdade. E os arquissinagogos,
Sacerdotes e levitas disseram entre si: Eia! Enviemos a Galileia os 3 homens que vieram trazer ao nosso conhecimento sua doutrina e sua ascensão. E que nos digam de que maneira viram-no elevar-se. E esta proposição agradou a todos. Enviaram, pois, os 3 homens que os haviam acompanhado anteriormente até a Galileia com essa incumbência. Dizei ao mestre Adas, ao mestre Finées e ao mestre Ageu: que a paz esteja convosco e com os que estão em vossa companhia. Tendo havido uma grande discussão neste conselho, viemos para levar-vos a este lugar santo de Jerusalém. 4 Puseram-se, pois, os homens a caminho da Galileia e os encontraram sentados e absortos com o estudo da lei. Deram-lhes um abraço de paz. Então disseram os varões galileus a quem haviam ido buscar: que a paz esteja em todo Israel. E disseram os enviados: que a paz esteja convosco. E aqueles disseram de novo: a que viestes? Os enviados responderam: chama-vos o conselho da santa cidade de Jerusalém. Quando aqueles homens ouviram que eram procurados pelo conselho, fizeram orações a Deus. Sentaram-se à mesa com os enviados. Comeram, beberam, levantaram-se e puseram-se tranquilamente a caminho até Jerusalém. 5 No dia seguinte, o conselho reuniu-se na sinagoga e os interrogaram dizendo: é verdade que vistes Jesus sentado no monte Mamíus dando instruções aos seus 11 discípulos e que presenciastes sua ascensão? E os homens responderam desta maneira: da mesma maneira que o vimos ao ser elevado. Assim vos contamos. 6 Então Anás disse: separemo-los uns dos outros e vejamos se suas declarações coincidem. E foram separados. Depois, em primeiro lugar, chamaram a Adas e lhe disseram: Mestre, como contemplaste a ascensão de Jesus? Adas respondeu: enquanto ainda estava sentado no monte Mamíus e dava instruções aos seus discípulos, vimos uma nuvem que cobriu a todos com sua sombra. Depois, a mesma nuvem elevou Jesus até o céu, enquanto que os discípulos jaziam com suas faces na terra. Em seguida chamaram a Finées, sacerdote, e perguntaram-lhe também: como contemplaste a ascensão de Jesus? E ele falou de maneira semelhante. Interrogaram também a Ageu, que respondeu de maneira semelhante. Então ele disse ao conselho: está contido na lei de Moisés. Da boca de 2 ou 3 toda a palavra será firme. E o mestre Butim acrescentou: está escrito na lei. E passeava Enoque com Deus. E já não existe, porque Deus levou-o consigo. Também o mestre Jairo disse: também ouvimos falar da morte de Moisés, mas não o vimos, pois está escrito na lei do Senhor. E Moisés morreu pela palavra do Senhor e ninguém jamais conheceu, até o dia de hoje, seu sepulcro. E o mestre Levi disse: e o que significa o testemunho que o mestre Simeão deu quando viu Jesus? Eis aqui que este está colocado para a queda e ressurreição de muitos em Israel e como sinal de contradição. E o mestre Isaque disse: está escrito na lei: eis aqui que eu envio meu mensageiro diante de ti, o qual preceder-te-á para guardar-te em todo o bom caminho, pois meu nome é nele invocado. 7 Então Anás e Caifás disseram: havês citado justamente o escrito na lei de Moisés, que ninguém viu a morte de Enoque e que ninguém mencionou a morte de Moisés. Mas Jesus falou a Pilatos: e nós sabemos que o vimos receber bofetadas e cusparadas no rosto, que os soldados cingiram-lhe uma coroa de espinhos, que foi flagelado, que recebeu sentença da parte de Pilatos, que foi crucificado no Calvário em companhia de 2 ladrões, que se lhe deu de beber fel e vinagre, que o centurião Longinus abriu seu flanco com uma lança, que José, nosso honorável pai, pediu seu corpo e que,
como disse, ressuscitou, que, como dizem os três mestres, viram-no elevar-se ao céu, e, finalmente, que o mestre Levi deu testemunho do que o mestre Simeão disse. E que disse: Eis aqui este que está colocado para a queda e ressurreição de muitos em Israel e como sinal de contradição. E todos os doutores disseram em uníssono ao povo inteiro de Israel: Se esta ira provém do Senhor e é admirável aos nossos olhos. Conheceis sem dar margem a dúvidas, ó casa de Israel, que está escrito: Maldito todo aquele que está preso a um pedaço de madeira. E outro lugar da Escritura menciona: Deuses que não fizeram o céu e a terra perecerão. E os sacerdotes e levitas disseram entre si: Se sua memória perdurar até somos, também conhecido pelo nome de Jobel. Sabei que o seu domínio será eterno e que fará nascer para si um novo povo. Então os arquissinagogos, sacerdotes e levitas exortaram todo o povo de Israel dizendo: Maldito aquele que adorar qualquer obra saída de mãos humanas e maldito aquele que adorar as criaturas tendo ao lado o Criador. E o povo em massa respondeu: Amém. Amém. 8 Depois, a multidão entoou um hino ao Senhor desta forma: Bendito o Senhor, que proporcionou descanso ao povo de Israel de acordo com o que havia prometido, não caiu no vazio nenhuma só de todas as boas coisas que disse ao seu servo Moisés. Que siga ao nosso lado o Senhor nosso Deus da mesma maneira que estava do lado dos nossos pais. Que não nos entregue à perdição para que possamos inclinar nosso coração até Ele. Para que possamos seguir todos os seus caminhos e para que possamos praticar os preceitos e critérios que apregoou aos nossos pais. Naquele dia o Senhor será rei sobre toda a terra, não haverá outro ao seu lado, seu nome será unicamente Senhor. Nosso Rei. Ele nos salvará. Não há semelhante a ti. Senhor, sois grande. Senhor. E grande o teu nome. Cura-nos pela tua virtude e seremos curados, salva-nos, Senhor, e seremos salvos. Pois somos tua pequena parte e tua herança. O Senhor não abandonará jamais o seu povo pela magnitude do seu nome. Pois começou a fazer de nós o seu povo. E todos depois, em coro, cantaram o hino e cada qual foi para casa dando graças a Deus. Porque aquele dia permanece por todos os séculos dos séculos. Amém. Evangelho de Nicodemos, descida de Cristo ao inferno, versão grega, capítulo 1. Então José disse: E por que vos admirai de que Jesus tenha ressuscitado? O admirável não é isto, o admirável é que não somente ele ressuscitou, como também devolveu a vida a um grande número de mortos, que há muito não são vistos em Jerusalém. E se não conheceis os outros, conheceis sim, pelo menos, Simeão, aquele que tomou Jesus nos braços, assim como também seus 2 filhos, que igualmente foram ressuscitados. Pois a esses, há pouco tempo, nós mesmos demos sepultura, e agora podem contemplar seus sepulcros abertos e vazios. E estão vivos e morando em Arimateia. Enviaram, então, algumas pessoas e comprovaram que os sepulcros estavam abertos e vazios. José então disse: Vamos a Arimateia e veremos se os encontramos. 2 E levantando-se os pontífices Anás, Caifás, José, Nicodemos, Gamaliel e outros em sua companhia, foram até Arimateia, onde encontraram aqueles a quem José se havia referido. Fizeram, então, orações e abraçaram-se mutuamente. Depois regressaram a Jerusalém em sua companhia e os levaram até a sinagoga. Ali postos, fecharam as portas. Colocaram o Antigo Testamento dos judeus no centro e os pontífices disseram-lhes: Queremos que jureis pelo Deus de Israel e por Adonai,
para que assim digais a verdade. De como haveis ressuscitado e quem é aquele que vos tirou de entre os mortos. 3 Quando os ressuscitados ouviram isto, fizeram sobre suas faces o sinal da cruz e disseram aos pontífices: Dai-nos papel, tinta e pena. Trouxeram-lhes e, sentando-se, escreveram da seguinte maneira. Capítulo 2 Ó Senhor Jesus Cristo, ressurreição e vida do mundo, dai-nos a graça para fazermos o relato da tua ressurreição e das maravilhas que fizeste no inferno. Nós estávamos, então, no inferno em companhia de todos os que haviam morrido desde o princípio. E na hora da meia-noite amanheceu naquelas trevas, algo assim como a luz do sol. E com o seu brilho fomos todos iluminados e pudemos ver-nos uns aos outros. E ao mesmo tempo o nosso pai Abraão, os patriarcas e profetas e todos em uníssono regozijaram-se e disseram entre si: Esta luz provém de um grande resplendor. Então o profeta Isaías, ali presente, disse: Esta luz provém do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sobre ela eu profetizei, quando ainda estava na terra. Desta maneira, terra de Zabulão e terra de Neftali, o povo que estava sumido nas trevas viu uma grande luz. 2 Depois surgiu do meio uma seta do deserto. E os patriarcas perguntaram-lhe: Quem sois? Ele respondeu: Eu sou João, o último dos profetas. Aquele que preparou os caminhos do Filho de Deus e pregou a penitência ao povo para a remissão dos pecados. O Filho de Deus veio ao meu encontro e, ao vê-lo de longe, disse ao povo: Eis aqui o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo. E com minha própria mão batizei-o no rio Jordão e cesta o Espírito Santo em forma de pomba que descia sobre ele. E ouvi também a voz de Deus Pai, que assim dizia: Este é meu Filho, o amado, o que me agrada. E por isso mesmo também enviou-me a vós para anunciar-vos a chegada do Filho de Deus unigênito a este lugar, a fim de que aquele que acreditar nele seja salvo. E quem não acreditar, seja condenado. Por isto recomendo a todos que, enquanto o virdes, adoreis somente a Ele. Porque esta é a única oportunidade de que dispondes para fazer penitência pelo culto que rendestes aos ídolos enquanto vivieis no mundo vil de antes e pelos pecados que cometestes, isto já não poderá ser feito em outra ocasião. Capítulo 3 Ao ouvir o primeiro a ser criado e pai de todos a instrução que João estava dando aos que se encontravam no inferno, disse Adão ao seu filho Sete: Meu filho, quero que digas aos pais do gênero humano e aos profetas para onde eu o enviei quando saí no transe da morte. Sete disse: Profetas e patriarcas, escutai. Meu pai Adão, a primeira das criaturas, caiu uma vez em perigo de morte e enviou-me para fazer orações a Deus muito próximo da porta do paraíso, para que me fizesse chegar por meio de um anjo até a árvore da misericórdia, de onde haveria de tomar do óleo, para com ele ungir meu pai para que assim ele pudesse recuperar-se de sua doença. Assim fiz. Depois de fazer minha oração, um anjo do Senhor veio e disse-me: Que pedes? 7. Buscas o óleo que cura os doentes ou a árvore que o destila para a doença do teu pai? Isto não pode ser encontrado agora. Vai, pois, e diz ao teu pai que depois de 5.500 anos, a partir da criação do mundo, haverá de descer o Filho de Deus humanizado, ele encarregar-se-á de ungí-lo com este óleo. E teu pai levantar-se-á, e, além disso, purificá-lo-á, tanto a ele quanto aos seus descendentes com água e com o Espírito Santo, e então, sim, ver-se-á curado de todas as doenças. Porém, por agora, isto é impossível,
Os patriarcas e profetas que ouviram isto alegraram-se grandemente. Capítulo 4:1 Enquanto estavam todos se regozijando desta forma, Satanás, o herdeiro das trevas, veio e disse ao inferno: Ó tu, devorador insaciável de todos, ouve minhas palavras. Anda por aí um certo judeu, de nome Jesus, que chama-se a si mesmo Filho de Deus, mas, como é um homem puro, os judeus deram-lhe a morte na cruz. Graças à nossa cooperação. Agora, então, que acaba de morrer, estejas preparado para que possamos colocá-lo aqui bem aprisionado, pois eu sei que não é mais do que um homem. E ouvi-o até dizer: minha alma está triste por causa da morte. Sabes? Além disso, que ele me causou muitos danos no mundo enquanto vivia entre os mortais. Pois aonde quer que eu encontrasse meus servos, ele os perseguia, e todos os homens que eu deixava mutilados, cegos, coxos, leprosos ou algo semelhante, ele os curava somente com sua palavra, até muitos deles para os quais eu já havia preparado sepultura. Ele fazia reviver somente com sua palavra. 2 Disse então o inferno: e é ele tão poderoso assim que pode fazer tais coisas somente com sua palavra? É. Sendo ele assim, tu porventura te atreves a enfrentá-lo? Eu creio que diante de alguém como ele, ninguém poderá opor-se. E o que disseste tê-lo ouvido exclamar, expressando seu temor diante da morte. Disse-o sem dúvida, para rir-se de ti e enganar-te, para poder desafiar-te com seu poder. E então, ai de ti por toda a eternidade. Ao que Satanás respondeu: ah, inferno, devorador insaciável de todos, sentiste tanto medo assim ao ouvir falar de nosso inimigo comum? Eu nunca lhe tive medo. E bem que aticei os judeus. E eles o crucificaram e deram-lhe de beber fel com vinagre. Prepara-te, então, para que quando venha possas subjugá-lo firmemente. 3 O inferno respondeu: herdeiro das trevas, filho da perdição, caluniador, acabas de dizer-me que ele fazia reviver somente com sua palavra a muitos dos que tu havias preparado para a sepultura, se, pois, ele livrou outros do sepulcro. Como e com que forças nós seremos capazes de subjugá-lo? Há pouco tempo devorei um cadáver chamado Lázaro, porém, pouco depois, um dos vivos, somente com sua palavra, arrancou à força das minhas entranhas. E penso que ele é o mesmo ao qual tu te referes. Se, pois, viermos a recebê-lo aqui, tenho medo de que corramos perigo também com relação aos demais, porque deves saber que vejo agitados todos os que devorei desde o princípio. E sinto dores na minha barriga. E Lázaro, aquele que me foi arrebatado anteriormente, não é um bom presságio, pois voou para longe de mim. Não como um morto, mas sim como uma águia. Tão rapidamente arremessou-o fora da terra. Assim, pois, conjuro-te por tuas artes e pelas minhas, não o tragas aqui. Tenho para mim que o fato de ele ter se apresentado em nossa mansão quer dizer que todos os mortos cometeram pecado. E considera que, pelas trevas que possuímos, se o trouxeres aqui, não me restará nenhum só dos mortos. Capítulo 5 Enquanto Satanás e o inferno diziam tais coisas entre si, produziu-se uma grande voz como um trovão, que dizia: elevai, ó príncipes, vossas portas, disserai, ó portas eternas, e o Rei da Glória entrará. Quando o inferno ouviu isto, disse a Satanás: sai, se és capaz, e enfrenta-o.
E Satanás saiu. Depois o inferno disse para seus demônios: Trancai bem e fortemente as portas de bronze e os ferrolhos de ferro, guardai minhas fechaduras e examinai tudo o que está em pé. Pois, se aquele entrar aqui, ai, apoderar-se-á de nós. 2 Os pais que ouviram isto começaram a fazer-lhe zombarias dizendo: Comilão insaciável, abre para que o Rei da Glória entre. E o profeta Davi disse: Não sabes, cego, que estando eu ainda no mundo, fiz esta profecia. Elevai, ó príncipes, vossas portas. Isaías por sua vez disse: Eu, prevendo isto pela virtude do Espírito Santo, escrevi: Os mortos ressuscitarão e os que estão nos sepulcros levantar-se-ão e os que vivem na terra alegrar-se-ão, e onde estão, ó morte, teus grilhões? Aonde, inferno, a tua vitória? 3 Então, de novo veio uma voz que dizia: Levantai as portas. O inferno, que ouviu repetir esta voz, disse como se não se apercebesse: Quem é este Rei da Glória? E os anjos do Senhor responderam: O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na batalha. E num instante, a convocação de conjuração desta voz, as portas de bronze tornarão-se pequeninas e os ferrolhos de ferro ficaram reduzidos a pedaços. E todos os defuntos acorrentados viram-se livres de suas correntes. E nós dentre eles. E entrou o Rei da Glória na figura humana. E todos os antros escuros do inferno foram iluminados. Capítulo 6 Em seguida o inferno começou a gritar: Fomos vencidos. Ai de nós! Mas quem és tu? Que possuis tal poder e força? Quem és tu? Que vens aqui sem pecado? Aquele que é pequeno na aparência e pode grandes coisas. O humilde e o excelso. O servo e o senhor. O soldado e o rei. Aquele que tem poder sobre os vivos e os mortos. Foste pregado à cruz e colocado no sepulcro. E agora ficaste livre e desfizeste nossa força. Então, por conseguinte, és tu Jesus, de quem nos falava o grande satrapa Satanás, que pela cruz e pela morte tornar-te-á esse dono de todo o mundo. 2 E então o Rei da Glória agarrou o grande satrapa Satanás pelo pescoço e entregou-o aos anjos, dizendo: Amarrai com correntes de ferro suas mãos, seus pés, seu pescoço e sua boca. Depois colocou-o nas mãos do inferno com a seguinte recomendação: Toma-o e o mantém bem preso até a minha segunda vinda. Capítulo 7 Então o inferno encarregou-se de Satanás e disse-lhe: Beelzebu, herdeiro do fogo e da tempestade, inimigo dos santos, que necessidade tinhas de providenciar para que o Rei da Glória fosse crucificado e que viesse depois aqui e nos despojasse? Vira-te e olha que em mim não ficou nenhum morto. Pois que tudo o que ganhaste pela árvore da ciência puseste a perder pela cruz. Todo o teu gozo converteu-se em tristeza. E a pretensão de matar o Rei da Glória provocou tua própria morte. Uma vez que te recebi com a recomendação de subjugar-te fortemente, aprenderás com a própria experiência quanto mal sou capaz de infligir-te. O chefe dos diabos, princípio da morte, raiz do pecado, final de toda maldade, que encontraste de mal em Jesus para buscar sua perdição. Como tiveste coragem para perpetrar um crime tão grande? Por que te ocorreu fazer um varão como este descer até as trevas? Pois as despojou de todos os que morreram desde o princípio. Capítulo 8 Enquanto o inferno admoestava assim Satanás, o Rei da Glória estendeu sua mão direita e com ela pegou e levantou o primeiro pai Adão. Depois dirigiu-se aos demais e disse-lhes:
Vinde aqui comigo todos os que foram feridos de morte pelo madeiro que me tocou. Pois eis aqui que eu vos ressuscito pela madeira da cruz. E com isto levou todos para fora. E o primeiro pai Adão apareceu transbordante de gozo e dizia: Agradeço, Senhor, tua magnanimidade por me haveres tirado do mais profundo do inferno. E também todos os profetas e santos disseram: Damos-te graças, ó Cristo Salvador do mundo, porque tiraste nossa vida da corrupção. 2 Depois de assim haverem falado, o Salvador abençoou Adão na testa com o sinal da cruz. Depois fez a mesma coisa com os patriarcas, profetas, mártires e progenitores. E a seguir pegou-os a todos e deu um salto do inferno. E enquanto ele caminhava, os santos pais seguiam-no cantando e dizendo: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aleluia! Sejam para ele os louvores de todos os santos. Capítulo 9. Então, a caminho do paraíso levando pela mão o primeiro pai, Adão. E ao chegar, entregou-o, assim como os demais justos, ao arcanjo Micael. E quando entraram pela porta do paraíso, saíram 2 anciãos, aos quais os santos pais perguntaram: Quem sois vós? Que não vistes a morte nem descestes ao inferno, mas viveis de corpo e alma no paraíso. Um deles respondeu e disse: Eu sou Enoque, aquele que agradou ao Senhor e foi trazido aqui por ele. Este é Elias, o tesbita. Ambos seguiremos vivendo até a consumação dos séculos, então seremos enviados por Deus para enfrentar o anticristo e ser mortos por ele, e ressuscitar no terceiro dia, para depois sermos arrebatados pelas nuvens ao encontro do Senhor. Capítulo 10. Enquanto eles assim se expressavam, veio outro homem de aparência humilde, que levava ainda sobre os seus ombros uma cruz. Os santos pais disseram-lhe: Quem és tu, que tens o aspecto de ladrão? E que é essa cruz que levas sobre teus ombros? Ele respondeu: Eu, segundo dizes, era ladrão e assaltante no mundo, e por isso os judeus prenderam-me e entregaram-me à morte na cruz juntamente com nosso Senhor Jesus Cristo. E enquanto ele pendia na cruz, ao ver os prodígios que se sucederam, acreditei nele e roguei a ele dizendo: Senhor, quando reinares, não te esqueças de mim. E ele logo disse-me: em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vim, pois, com minha cruz nas costas até o paraíso e, encontrando o arcanjo Micael, disse-lhe: Nosso Senhor Jesus, aquele que foi crucificado, enviou-me aqui, leva-me, então, até a porta do Éden. E quando a espada de fogo viu o sinal da cruz, abriu-me a porta e entrei. Depois o arcanjo disse-me: Espera um momento, já que também deve vir o primeiro pai da raça humana, Adão, em companhia dos justos, para que eles também entrem. E agora, ao vê-los, saí ao vosso encontro. Quando os santos ouviram isso, exclamaram em voz alta da seguinte maneira: Grande é o nosso Senhor e grande é o seu poder. Capítulo 11. Tudo isto nós vimos e ouvimos. Os 2 irmãos gêmeos, que fomos também enviados pelo arcanjo Micael e designados para pregar a ressurreição do Senhor antes de ir até o Jordão e sermos batizados. Para ali fomos e fomos batizados juntamente com outros defuntos também ressuscitados. Depois viemos a Jerusalém e celebramos a Páscoa da ressurreição. Mas agora, na impossibilidade de permanecermos aqui, vamo-nos. Que a caridade, então, de Deus Pai e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunicação do Espírito Santo estejam convosco. Uma vez isto escrito e fechados os livros,
Deram a metade aos pontífices e a outra metade a José e a Nicodemos. Eles, por sua vez, desapareceram imediatamente para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Evangelho de Nicodemos, descida de Cristo ao inferno, versão latina, capítulo 1. Então os mestres Finéas e Egias, 3 varões que vieram da Galileia para testemunhar que haviam visto Jesus ser arrebatado ao céu, levantaram-se em meio à multidão de chefes dos judeus e disseram na presença dos sacerdotes e levitas reunidos em conselho: Senhores, quando íamos da Galileia ao Jordão, veio ao nosso encontro uma grande multidão de homens vestidos de branco que haviam morrido já há algum tempo. Dentre eles reconhecemos Carino e Leucio, e quanto eles se aproximaram de nós e nos beijamos mutuamente, já que haviam sido nossos amigos, perguntamos-lhes: Dizei-nos, irmãos e amigos, que são esta alma e este corpo? E quem são essas pessoas com quem caminhais? E como viveis no corpo, sendo que já faz tempo que morrestes? 2 Eles responderam desta maneira: Ressuscitamos dos infernos com Cristo e Ele tirou-nos de entre os mortos. E saibas que a partir de agora ficam destruídas as portas da morte e das trevas. E as almas dos santos foram tiradas dali e subiram ao céu com Cristo Senhor nosso. O Senhor em pessoa mandou-nos que, durante um certo tempo, vagássemos pelas margens do Jordão e pelos montes. Entretanto, sem que nos deixássemos ver e sem que falássemos com ninguém, mas somente com aqueles que Ele permitisse. Neste momento, não nos seria possível nem falar nem nos deixar ver por vós se não nos tivesse sido permitido pelo Espírito Santo. 3 Diante destas palavras, a multidão que assistia ao conselho ficou assustada, presa de temor e de tremor, e dizia: Porventura será verdade o que estes 2 galileus testemunham? Então Anás e Caifás dirigiram-se ao conselho nestes termos: Descobrir-se-á imediatamente o que está relacionado com todas estas coisas de que estes deram testemunho antes e depois. Se comprovar ser verdade que Carino e Leucio permanecem vivos em seus corpos, e se nos for permitido vê-los com nossos próprios olhos, significa que é verdade o que eles testemunham com todos os detalhes. Quando os encontrarmos, informar-nos-ão com certeza de tudo. Caso contrário, porém, sabei que tudo é pura farsa. 4 Puseram-se, então, a deliberar e concordaram em escolher alguns homens idôneos e tementes a Deus, que os sabiam mortos e conheciam a sepultura em que haviam sido colocados, para que fizessem diligentes pesquisas e comprovassem se aquilo era, na verdade, tal como haviam dito. Assim, pois, foram lá 15 homens que haviam presenciado a sua morte e haviam estado pessoalmente no lugar da sepultura, e haviam visto seus sepulcros. Examinaram, então, e os encontraram abertos, bem como outros tantos, sem que pudessem ver sinais de seus ossos ou de suas cinzas. E voltaram com grande surpresa, relatando o que haviam visto. 5 Então a sinagoga inteira turbou-se, cheia de uma angústia terrível, e disseram entre si: Que haveremos de fazer? Anás e Caifás disseram: Dirijamo-nos ao lugar onde eles estão, e enviemos até eles homens de nobreza, intercessores que lhes supliquem que se dignem vir a nós. Enviaram, então, Nicodemos, José e os 3 mestres galileus que os haviam visto, com o pedido de que fizessem a gentileza de vir até eles. Puseram-se, então, a caminho e andaram por todos os arredores do Jordão e dos montes. Mas, não os tendo encontrado, já estavam tomando o caminho de volta. 6 Quando, de repente, avistaram uma grande multidão,
como de uns 12.000 homens que haviam ressuscitado com o Senhor e que desciam do monte Amalec. Eles reconheceram muitos deles. Porém não foram capazes de dirigir-lhes uma só palavra. Com medo da visão angélica. E contentaram-se em vê-los de longe e ouvi-los cantando hinos e dizendo: O Senhor ressuscitou de entre os mortos. Como havia dito, alegremo-nos e regozijemo-nos todos. Porque ele reina eternamente. Então os que foram buscá-los ficaram mudos de admiração e receberam deles o conselho de ir procurar Carino e Leucio em suas próprias casas. 7 Levantaram-se, então, e foram buscá-los em suas casas, onde os encontraram entregues à oração. Entrando no lugar em que estavam, caíram com os rostos por terra e assim que se cumprimentaram, levantaram-se e disseram: Amigos de Deus, ao ouvir que havíeis ressuscitado de entre os mortos, a Assembleia dos Judeus enviou-nos a vós para pedir-vos encarecidamente que vos dirijais até eles, para que possamos juntos conhecer as maravilhas divinas que tiveram lugar à nossa volta em nossos tempos. Eles então levantaram-se imediatamente, movidos pela inspiração divina. Em sua companhia, entraram na sinagoga e a Assembleia dos Judeus, juntamente com os sacerdotes, passaram às suas mãos os livros da lei e os conjuraram pelo Deus Eloi e Deus Adonai e pela lei e pelos profetas desta maneira: Dizei-nos como haveis ressuscitado de entre os mortos e o que são estas maravilhas que tiveram lugar em nossos tempos. Maravilhas de que jamais ouvimos falar em qualquer outro tempo. Sabei, então, que o pavor e a estupefação atingiram nossos ossos e que a terra moveu-se sob nossos pés, por havermos juntado nossa vontade para derramar sangue justo e santo. 8 E então, Carino e Leucio fizeram-lhes sinais com as mãos para que lhes dessem um rolo de papel e tinta. E assim o fizeram porque o Espírito Santo não lhes permitiu falar com eles. Deram a cada um papel e os separaram em diferentes salas. E eles então, depois de fazerem o sinal da cruz com os dedos, começaram a escrever cada um seu próprio rolo. Quando terminaram, exclamaram a uma só voz, de suas salas: Amém. Em seguida, Carino levantou-se e deu seu papel para Anás, enquanto que Leucio fez o mesmo com Caifás. E depois de se despedirem, saíram e voltaram aos seus sepulcros. 9 Então, Anás e Caifás abriram cada um o seu volume e começaram a ler em segredo. O povo, porém, sentindo-se ofendido, exclamou em uníssono: Lede esses escritos em voz alta. Depois, haveremos de conservá-los para que a verdade divina não venha a ser adulterada por indivíduos imundos e ardilosos, levados pela obsessão. Então Anás e Caifás, cheios de tremor, entregaram o rolo de papel ao mestre Abs, ao mestre Finées e ao mestre Agés, que haviam vindo da Galileia com a notícia de que Jesus havia sido elevado ao céu, e todo o povo confiou neles para que lessem este escrito. E leram o papel, que continha o seguinte: Capítulo 2 A Senhor Jesus Cristo, permite que eu, Carino, exponha as maravilhas que operaste nos infernos, enquanto nós nos encontrávamos presos nos infernos, desaparecidos nas trevas e nas sombras da morte. Vimos-nos de repente iluminados por uma grande luz e o inferno e as portas da morte estremecerão. Então fez-se ouvir a voz do Filho do Altíssimo, como se fosse a voz de um grande trovão que, dando um forte brado, disse: Deixai que se abram, ó príncipes, vossas portas, disserai as portas da eternidade. Pois sabeis que Cristo Senhor, Rei da Glória, virá para entrar. 2 Então Satanás, o príncipe da morte, ouvindo o brado,
Fugiu aterrorizado para dizer aos seus subordinados e aos infernos: meus ministros e todos os infernos, vinde todos aqui. Fechai vossas portas. Colocai os ferrolhos. Lutai com denodo e resisti. Não aconteça que, sendo donos das correntes, venhamos a ficar presos nelas. Então, todos os seus ímpios satélites, perturbados, puseram-se apressadamente a fechar as portas da morte, a verificar as fechaduras e os ferrolhos, e a empunhar com firmeza todas as suas armas, e a lamentar com voz sinistra e horripilante. Capítulo 3:1 Então Satanás disse ao inferno: prepara-te para receber alguém que vou trazer-te. Mas o inferno assim respondeu a Satanás: esta voz não foi outra coisa senão o brado do Filho do Pai Altíssimo. Pois diante das suas palavras a terra e os lugares do inferno entram em comoção, penso que tanto eu quanto minhas ligações ficaram agora patentes e a descoberto. Mas afirmo-te, ó Satanás, cabeça de todos os males, por tua força e pela minha, que não o tragas a mim. A não ser que, querendo pegá-lo, venhamos nós a ser presos por ele. Pois se somente com sua voz minha fortaleza ficou de tal forma desfeita, que fazer quando estiver em sua presença? 2 Por sua vez, Satanás, o príncipe da morte, assim respondeu: por que gritas? Não tenhas medo, perversíssimo amigo de outrora. Porque fui eu quem incitou o povo judeu contra ele e graças a mim foi ferido com bofetadas. E eu perpetrei sua traição através de um dos seus. Além disso, é um homem muito temeroso diante da morte. Posto que, deixando-se oprimir pela força do temor, disse: minha alma está triste até a morte. E eu mesmo o trouxe até ela, já que agora está dependurado na cruz. 3 Então o inferno lhe disse: se é ele quem somente com o poder do seu verbo fez Lázaro voar das minhas entranhas como uma águia, morto já há 4 dias. Esse não é um homem na sua humanidade, mas sim Deus na sua majestade. Suplico-te, então, que não mo tragas aqui. Satanás contestou: entretanto, prepara-te, não tenhas medo. Agora que já está dependurado na cruz, não posso fazer outra coisa. Então o inferno respondeu a Satanás da seguinte maneira: se, então, não és capaz de fazer outra coisa, tua perdição está perto. Em última instância, eu ficarei, sim, abatido e sem honra. Mas tu serás crucificado sob meu domínio. Capítulo 4:1 Enquanto isso, os santos de Deus estavam escutando a contenda entre Satanás e o inferno, eles ainda não se reconheciam, mas estavam a ponto de começar a se conhecer. E nosso pai Adão, por sua vez, assim respondeu a Satanás, o príncipe da morte: por que tremes e te amedrontas? Olha, o Senhor virá e irá destruir agora mesmo todas as tuas criaturas. E tu serás amarrado por ele e ficarás preso por toda a eternidade. 2 Então, todos os santos, ao ouvir a voz de nosso pai Adão e ao ver com que integridade respondia a Satanás, alegraram-se e sentiram-se reconfortados. Em pouco tempo, puseram-se a andar em massa ao lado de Adão e reuniram-se a ele. E nosso pai Adão, ao olhar mais atentamente toda aquela multidão, admirava-se de ver que todos haviam sido gerados por ele neste mundo. E então, depois de abraçar todos os que estavam ao seu redor, disse ao seu filho Sete, derramando amargas lágrimas: meu filho Sete,
Conta aos santos patriarcas e profetas o que o guardião do paraíso te disse quando saí doente e enviei-te para que me trouxesses um pouco do óleo da misericórdia e me ungisses com ele. 13:7 disse: Quando me enviaste à porta do paraíso. E roguei ao Senhor com lágrimas e chamei o guardião do paraíso para que me desse um pouco desse óleo. Então o arcanjo Micael saiu e disse-me: 7. Por que choras? A propósito, saibas que teu pai Adão não receberá este óleo de misericórdia, senão depois de muitas gerações se haverem passado. Pois descerá do céu ao mundo o Filho de Deus e será batizado por João no Rio Jordão, aí teu pai receberá este óleo de misericórdia, juntamente com todos que creem nele, e o reino dos que acreditaram nele permanecerá pelos séculos. Capítulo 5. Quando os santos ouviram isto exultaram. E um deles ali presente, chamado Isaías, exclamou em altos brados: Pai Adão e todos os presentes, escutai minhas palavras. Enquanto vivia eu na terra, inspirado pelo Espírito Santo, compus um cântico profético sobre esta luz, dizendo: O povo que permanecia nas trevas viu uma grande luz. Amanheceu a luz para os habitantes da região das sombras da morte. Ao ouvir isto, Adão e todos os presentes o interrogaram: Quem és tu? Porque é verdade o que estás dizendo. E ele respondeu: Eu me chamo Isaías. 2. Então alguém que se assemelhava a um religioso aproximou-se. E perguntaram-lhe dizendo: Quem és tu? Que levas tais sinais em teu corpo? E ele respondeu com firmeza: Eu sou João Batista, a voz e o profeta do Altíssimo. Eu caminhei diante da face do próprio Senhor para converter os desertos e os caminhos ásperos em veredas planas. Com o meu dedo apontei os Jerosolimitas e glorifiquei o Cordeiro do Senhor e o Filho de Deus. Eu o batizei no Rio Jordão e pude ouvir a voz do Pai que trovejava do céu sobre ele e proclamava: Este é meu Filho amado. Nele regozijo-me. Eu também ouvi dele a promessa de que ele próprio haveria de descer aos infernos. O pai Adão, ao ouvir isto, exclamou com voz grave: Aleluia! Que significa: O Senhor está chegando. Capítulo 6. Depois, outro dos que estavam presentes e que se distinguia por uma espécie de insígnia imperial, chamado Davi, pôs-se a falar, dizendo: Eu, vivendo ainda na terra, revelei ao povo os mistérios da misericórdia de Deus, profetizando os futuros prazeres que haveriam de vir com o passar dos séculos. Da seguinte maneira: Dai glória a Deus por suas misericórdias e suas maravilhas aos filhos dos homens. Porque despedaçou as portas de bronze e arrebentou os ferrolhos de ferro. Então os santos patriarcas e profetas começaram a se reconhecer e a falar, um por um, de suas profecias. O santo profeta Jeremias, examinando suas profecias, dizia aos patriarcas e profetas: Vivendo na terra, profetizei sobre o Filho de Deus, que apareceu na terra e conversou com os homens. 2. Então todos os santos, cheios de alegria por causa da luz do Senhor, por ver o pai Adão e pela resposta de todos os patriarcas e profetas, exclamaram: Aleluia! Bendito o que vem em nome do Senhor. De maneira que diante dessa exclamação, Satanás encheu-se de pavor e procurou um caminho para fugir. Mas isto não lhe era possível, porque o inferno e seus satélites tinham-no subjugado e sitiado e diziam-lhe: Por que tremes? De nenhuma maneira permitiremos que saias daqui. Mas haverás de receber isto como bem merecido, das mãos daquele a quem atacava sem trégua, caso contrário, saibas que serás acorrentado por ele e submetido à minha custódia. Capítulo 7. E novamente ressoou a voz do Filho do Pai Altíssimo, como o estrondo de um grande trovão, que dizia: Levantai vossas portas,
ó príncipes, e elevai-vos, ó portas eternas, que o Rei da Glória vai entrar. Então Satanás e o inferno puseram-se a gritar assim: Quem é esse Rei da Glória? E a voz do Senhor lhes respondeu: O Senhor forte e poderoso. O Senhor forte na batalha. 2 Depois de ouvir-se esta voz, veio um homem cujo aspecto era como o de um ladrão, com uma cruz às costas, que gritava do lado de fora dizendo: Abri a porta para que eu entre. Satanás então entreabriu-a e introduziu-o no recinto, fechando a porta atrás dele. E todos os santos viram-no cheio de luz e disseram-lhe: Teu aspecto exterior é de ladrão, diga-nos. Que é isso que levas em tuas costas? Ele humildemente respondeu e disse: Na verdade, fui mesmo um ladrão. E os judeus dependuraram-me na cruz com meu Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai Altíssimo. Enfim, adiantei-me. Mas ele vem imediatamente atrás de mim. 3 Ó Santo Davi. Então, encheu-se de cólera contra Satanás e bradou: Abre tuas portas, ó asqueroso, para que o Rei da Glória entre. E todos os santos de Deus também se insurgiram contra Satanás e queriam agarrá-lo e destruí-lo. E de novo ouviu-se um grito que vinha de dentro: Descerai vossas portas, ó príncipes, e elevai-vos, ó portas eternas, que o Rei da Glória vai entrar. E o inferno e Satanás novamente perguntaram àquela voz clara, dizendo: Quem é este Rei da Glória? E aquela voz maravilhosa respondeu: O Senhor das Virtudes. Ele é o Rei e a Glória. Capítulo 8 E no mesmo instante o inferno pôs-se a tremer e as portas da morte, bem como as fechaduras, despedaçaram-se. E os ferrolhos do inferno romperam-se e caíram ao chão, deixando todas as coisas a descoberto. Satanás permaneceu no meio em pé, confuso e prostrado, com os pés presos por grilhões. E eis que o Senhor Jesus Cristo entrou rodeado de uma claridade sublime, manso, grande e humilde. Levando em suas mãos uma corrente, com ela amarrou o pescoço de Satanás e depois de novamente unir suas mãos às costas, arremessou-o ao Tártaro e pôs seu santo pé em sua garganta, dizendo: Fizeste muitas coisas, mas no decorrer dos séculos, não deste nenhum descanso, hoje entrego-te ao fogo eterno. E chamando novamente o inferno, disse-lhe com autoridade: Te-me a este amaldiçoado e perverso Satanás e mantém-no sob tua custódia até o dia que eu determinar. O inferno aceitou-o e ambos precipitaram-se no profundo do abismo. Capítulo 9 Então nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador de todos, piedosíssimo e muito suave, saudando novamente Adão, dizia-lhe com bondade: A paz esteja contigo, Adão, na companhia de teus filhos por todos os séculos dos séculos. Amém. E o pai Adão prostrou-se então aos pés do Senhor e, levantando-se, beijou suas mãos e derramou abundantes lágrimas, dizendo: Eis as mãos que me criaram. Elas dão testemunho a todos. Depois dirigiu-se ao Senhor, dizendo: Vieste, ó Rei da Glória, para livrar os homens e integrá-los ao teu reino eterno. E nossa mãe Eva caiu de maneira semelhante aos pés do Senhor. E levantando-se novamente, beijou suas mãos e derramou abundantes lágrimas enquanto dizia: Eis as mãos que me criaram. Elas dão testemunho a todos. 2 Então, todos os santos o adoraram e disseram aos brados: Bendito o que vem em nome do Senhor. O Senhor Deus iluminou-nos. Assim seja por todos os séculos. Aleluia por todos os séculos. Louvor, honra, virtude, glória,
Porque vieste do alto para visitar-nos. Cantando aleluia e regozijando-se de glória. Acorriam ao Senhor. Então o Salvador perscrutou à sua volta e mordiu o inferno. E com a mesma rapidez com que havia arremessado uma parte às profundezas do Tártaro, a outra subiu consigo aos céus. Capítulo 10. Então os santos de Deus rogaram ao Senhor que deixasse nos infernos o sinal da Santa Cruz. Sinal de vitória. Para que seus perversos ministros não conseguissem reter nenhum culpado que tivesse sido absolvido pelo Senhor. E assim se fez. E o Senhor colocou sua cruz no meio do inferno, que é sinal de vitória, e lá permanecerá por toda a eternidade. 2. Depois todos saímos dali na companhia do Senhor, deixando Satanás e o inferno no Tártaro. E nos enviou a nós e a muitos outros que havíamos ressuscitado com nosso corpo, para dar testemunho da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e do que acontecerá nos infernos. 3. Caríssimos irmãos, isto é o que vimos e testemunhamos, depois de termos sido chamados por vós, e o que testemunha aquele que morreu e ressuscitou por nós, porque da forma como as coisas aconteceram, elas foram escritas com todos os detalhes. Capítulo 11. E quando terminaram de ler o escrito, todos os que escutavam caíram com o rosto no chão e puseram-se a chorar amargamente, enquanto batiam duramente no peito e diziam aos gritos: Ai de nós! Aonde chegamos com nossa desgraça? Foge Pilatos! Fogem Anás e Caifás! Fogem os sacerdotes e levitas! Foge também o povo dos judeus, dizendo entre soluços: Ai de nós! Derramamos sobre a terra sangue inocente. 2. Assim, então, durante 3 dias e 3 noites não provaram nem do pão nem da água, e nenhum deles voltou à sinagoga. Mas ao terceiro dia, o conselho novamente se reuniu e leu a carta de Leucio na íntegra. E não se encontrou nela nem mais nem menos. Nem sequer havia mudado uma só letra do escrito de Carino. Então turbou-se a sinagoga e todos choraram durante 40 dias e 40 noites, esperando a morte e a divina vingança das mãos de Deus. Mas o Altíssimo, que é todo piedade e misericórdia, não os aniquilou para que pudesse oferecer-lhes uma oportunidade de arrependimento. Não foram dignos, porém, de se converterem ao Senhor. 3. Caríssimos irmãos, estes são os testemunhos de Carino e de Leucio sobre Cristo, Filho de Deus, e de seus santos nos infernos, a quem damos todas as graças e glória pelos infinitos séculos dos séculos. Amém. Fim 1.